dia, pessoal aí do Conjuntura Live, né? O meu nome é Rodrigo Silva, estou aqui de novo no Conjecturas. É, Hoje é para falar sobre esse acontecimento que vai ter uma repercussão internacional aí por muito tempo ainda, né? Que é essa vitória do Trump, né? Eu peguei as informações agora, né? E ontem estava pau a pau, né, sendo que existia uma vantagenzinha pequena para Kamala Harris no agregado das pesquisas, né? E na verdade não foi isso que aconteceu. O Trump já ganhou no colégio eleitoral, né, contando os votos que vão para os estados que já declararam quem ganhou. Ele agora de madrugada já conseguiu. Então, além disso, ele está ganhando no voto popular também, né? Que em 2016 ele perdeu no voto popular. Mas aí, com a quantidade, né, de votos no colégio eleitoral, por estado e tal, ele ganhou. Agora, não tem nem isso que os democratas podem alegar. Ele foi lavada mesmo, 5 milhões de votos à frente que ele está. Então, foi uma coisa que não era esperado. É uma coisa que ele conseguiu, né, ter um retorno muito expressivo, assim, depois de ter sido condenado e tudo, e depois de não ter reconhecido que ele perdeu a eleição lá em 2020. E aí teve uma mudança, né, em quem votou nele, quer dizer, teve um deslocamento de voto de jovens nele e um deslocamento de voto de latinos, né, nele também, que são dois setores que tradicionalmente votam nos democratas, né? Então, isso vai ter várias repercussões sobre a política internacional. Então, eu vou começar a falar de algumas. Logicamente que não tem como falar de tudo, porque é coisa demais mesmo que pode acontecer. A primeira coisa, assim, eu acho que a gente tem que pegar um pouquinho de teoria, né? O marxista inglês, né, o Mike McNair, ele levantou uma hipótese, né, sobre o trumpismo, né? Que é o seguinte, como se ele diz que existe um núcleo racional na política do Donald Trump que corresponde à situação geopolítica dos Estados Unidos agora, né? E o que seria esse núcleo racional, né? Os Estados Unidos estão perdendo, né, peso dentro do mercado mundial. Está tendo a ascensão da China, né? A própria Índia e os Estados Unidos não estão conseguindo acompanhar, né? Isso desde os anos 70 já, né? Os Estados Unidos estão perdendo a posição relativa deles, né? Que quando terminou a Segunda Guerra era a superpotência mundial, e aí eles estão cada vez mais enfraquecendo nessa posição. E a tese do Mike McNair é que o Trump ele representa uma tentativa de se adaptar a essa nova política, né, em que os Estados Unidos não vão mais mandar em tudo. Então, é por isso que o Trump tem aquele discurso isolacionista, né, faz um discurso demagógico dizendo que é contra a guerra, né, que na prática a gente viu que não era nada disso, né, mas tentando refletir uma acomodação dos Estados Unidos, né, em relação à nova situação mundial. Né? Isso aí, agora, imediatamente, tem 3 pontos que são importantes, né, sobre essa política dos Estados Unidos. O primeiro, Ucrânia. Né? Provavelmente o Trump vai tentar fazer um acordo com o Putin para poder diminuir a ajuda ou até mesmo tentar encerrar, né, a guerra, né, e dentro dessa política se acomodar à invasão da Ucrânia pela Rússia. Né? O Trump, ele várias vezes já no primeiro mandato, ele falou, né, que os Estados Unidos carregam a OTAN nas costas e tudo. Então, provavelmente ele vai ter essa política, né, para poder cortar a influência dos Estados Unidos ali naquela região e aí poder estender melhor nas outras regiões que são mais importantes, que é o que eu vou falar agora, né? Ele fazendo isso, logicamente, né, o Trump provavelmente ele vai vai tentar fazer a projeção em cima dos outros países do leste europeu,
né? Por exemplo, Moldova, Geórgia, que tem setores pró-russos fortes, né? Dentro da política institucional, para tentar manter, né? Aquele campo imperialista que a Rússia herdou desde a época do Império, né? E que a grande conflito lá ali do leste europeu é que a Rússia tenta manter esse setor dentro da influência imperialista dela e a Europa tenta pegar essa influência imperialista, né? E aí o Trump fazendo isso, ele vai tentar se acomodar com outros setores e aí para isso ele vai usar essas forças que ele vai liberar acomodando a Ucrânia, né? E aí, primeiro, para começar imediato, Palestina, né? O Netanyahu, quando começou todo o massacre, né, de Gaza, né, a limpeza étnica que desde 7 de outubro, né, provocada depois dos atentados terroristas lá do Hamas, né, contra os judeus, né? O Netanyahu toda a proposta dele foi prorrogar, né, essa guerra até agora, contando com a vitória do Trump. Conseguiu, né? Conseguiu. E provavelmente, né, tem várias coisas que estão em jogo na extrema-direita israelense, né? Tem setores que defendem o grande Israel, né? Ou seja, Israel anexar a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Não necessariamente é essa política que vai ganhar, acho até difícil, né? Porque isso aí tem um custo político muito alto. Mas provavelmente o Trump ganhando, ele dá sinal verde para o Netanyahu dividir Gaza em dois e ficar com a parte do norte para desmilitarizar e criar um governo fantoche na parte sul. Bom, e além disso, existe o risco, né, de Israel anexar de vez as áreas que já têm controle militar direto lá na Cisjordânia, né? Pelo menos essas duas coisas têm risco real de acontecer. A divisão de Gaza é quase certeza. E o Trump daria um sinal verde se Netanyahu quiser começar uma guerra com o Irã. Porque o Biden até né, diplomaticamente pressionou Netanyahu para não começar uma guerra mesmo agora, porque uma guerra com o Irã ia colocar o Oriente Médio inteiro conflagrado, ia ser uma catástrofe, né? E lembrando que o Trump, ele, como a Turquia fica balançando entre a Rússia e os Estados Unidos, ele, para agradar a Turquia, deu sinal verde para a Turquia, tirou, né, as tropas americanas que estavam lá protegendo Rojava, né, no Kurdistão sírio, e deu sinal verde para a Turquia invadir ali, e agora invadiu e está praticamente colonizando aquela região norte da Síria, né? E além disso, além dessas duas, tem a pior de todas, que é a questão da China. Porque a China tá caminhando, né, apesar de ser um imperialismo muito mais atrasado que os Estados Unidos, mas está caminhando para começar a disputar a hegemonia mundial com os Estados Unidos. E se por um lado, né, nenhum deles tem a política de entrar em guerra direta um com o outro, que seria uma guerra nuclear, por outro lado, nem sempre você faz o que você quer. Podem acontecer situações, né, e aí principalmente é a questão do Mar da China. Aquela região ali próximo de Taiwan é uma região de uma tensão muito grande, porque Taiwan é aliado dos Estados Unidos e a China sempre considerou Taiwan como uma parte da China que é separatista, né? Então existe a possibilidade de conflitos nessa região saírem do controle dos dois lados e acabar tendo uma guerra. Aí isso sim seria uma possibilidade assim desastrosa, assim, catastrófica. Eu acho que essas são as questões assim mais importantes assim internacionalmente, né? E por outro lado a gente se pergunta assim, por que a gente chegou nesse ponto e o que fazer agora que chegou nesse ponto, né? Eu acho que aí o vídeo já está muito grande, não faria muito sentido ficar falando aqui mais sobre isso, mas depois a gente pode até fazer outro vídeo, conversar, mas eu acho que o principal para a gente ter isso em mente é o seguinte,
desde 2008 o capitalismo entrou numa etapa descendente, né, da evolução. O capitalismo ele funciona em ondas. Né? Ele tem ciclos que são ascendentes, e aí as crises são menores e o crescimento é maior, e tem ciclos descendentes, né? Que tem crescimento menor e as crises são mais fortes. Desde 2008 está num ciclo descendente desses. Esse ciclo descendente deve durar uns 20 anos. Né? Por exemplo, o outro que teve foi de 73 a 92. Né? E aí de 92 a 2008 foi aquela fase da globalização que tiveram várias ideias utópicas, que aí finalmente ia ter um mundo multicultural, que aí o desenvolvimento ia chegar para todos os países e tal. E aí, desde 2008, pelo contrário, a gente está passando aí por uma fase de crise econômica, né, do sistema. E todas as forças, né, políticas institucionais dos anos 90 até meados da década da década passada, né, até 2015, 2016, essas forças todas tinham um consenso em torno das políticas neoliberais. Né? A esquerda era social-liberal, porque ele propunha algumas medidas sociais, mas sem romper com o neoliberalismo, né, que é o caso do Lula aqui. E a direita era neoliberal mais rígida. E aí, por causa de vários fatores, a esquerda não conseguiu, né, dar uma resposta viável em vários países-chave, né, que mostrasse que era possível romper, né, com o neoliberalismo e criar e avançar, né, para outro tipo de economia, né. A esquerda, já desde o fim da União Soviética, 99% abandonou a perspectiva de socialismo. Então, todos eles entraram na perspectiva de administrar o neoliberalismo. E aí a única força que apareceu organizada, com base social, contra o neoliberalismo foram essas forças radicais de direita, né, de extrema direita, que eles faziam uma crítica ao neoliberalismo que, na verdade, é uma crítica pela direita. Né? Enquanto o neoliberalismo defende, por exemplo, a imigração generalizada porque vai ter um livre movimento de trabalho, isso é bom, né, para a economia capitalista. Esses caras são contra a imigração, porque naquela lógica de farinha pouca, meu pirão primeiro, que é uma coisa que no momento que a economia está crescendo não é tão forte, mas no momento que tem crise, esse discurso nacionalista e anti-imigrante ele faz mais sentido para o pessoal que está sendo atingido, né, pela crise econômica. E, além disso, né, durante todo esse período dos anos 90 para cá, teve todo um discurso de direitos humanos, né, de direitos das mulheres, tal, que era antirracismo, que era consensual na esquerda e na direita. E aí, como parte dessa crítica reacionária, né, o Trump ele se apoia em setores de extrema direita que alguns inclusive são racistas mesmo, e muitos deles têm uma visão tradicional do papel que é da mulher, como os evangélicos lá de extrema direita. Então a gente pode ver a partir disso que a esquerda não é nem majoritária, é praticamente toda, né, administrou o neoliberalismo, e aí quando o neoliberalismo entrou em crise, as pessoas viram que a esquerda como uma parte do sistema. E aí a perspectiva agora para frente é tentar, né, criar uma perspectiva socialista de esquerda que não seja vista pelos trabalhadores como uma parte do sistema. Isso vai levar muito tempo, vai ser coisa de uma geração. É isso, e estamos aí para outros vídeos aí, gente. Obrigado aí.